Olá, a graça e a paz do Senhor. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Peço encarecidamente a você que se inscreva no canal. Há muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, mas nem todos são inscritos. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal. Ajuda muito o canal e você não gasta nada com isso. Esse é um canal que tem mais de 80 vídeos e os vídeos têm diversas informações, estudos bíblicos, orações, informações diversas, notícias, teologia, ciências da religião, enfim, uma infinidade de coisas que faz com que você fique bastante informado. Quero hoje falar um pouquinho sobre sobre a Arca da Aliança. Na verdade, o vídeo de hoje foi provocado, respondendo a perguntas de pessoas curiosas, e nós vamos falar sobre este assunto. Vamos direto ao assunto e você continua aí conosco. Não se esqueça, inscreva-se no canal, é muito importante para o canal. Você está vendo aí um objeto interessante, todo banhado a ouro, e talvez você que fez a pergunta já sabe o que é. Mas você que está assistindo esse vídeo, mas que não foi a pessoa que perguntou sobre isto, talvez não saiba. Isso aí é a Arca da Aliança, ou seja, é uma demonstração da Arca da Aliança, que era toda banhada de ouro, tinha 2 varais também banhado a ouro para que fosse carregada sem tocar na arca, pegava-se apenas nesses varais, e tem também na tampa da arca 2 querubins virado de frente um com o outro. Bem, tudo isso está na Bíblia, está no livro de Deuteronômio, e diversos livros da Bíblia falam sobre essa arca. Então, você, se quiser conhecer, claro, deve estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas uma das perguntas que eu vou passar agora na tela aí, que alguém faz e fica às vezes um pouco confuso, é essa que eu vou passar agora na tela. A pergunta é: por que Uzá morreu ao tocar na Arca da Aliança? Bem, a pessoa que faz essa pergunta não são poucas pessoas, são muitas pessoas que se perguntam sobre isso. Na verdade, o que foi que aconteceu aqui? A arca estava sendo transportada com a intenção de levar lá para Jerusalém. Porém, ela foi colocada num carro de bois e, em um determinado momento, os bois tropeçam e Uzá, que era uma das pessoas que estava ajudando a conduzir a arca, se apressa e coloca a mão na arca com o objetivo de não deixá-la cair no chão. Porém, foi fulminado e morreu imediatamente. Eu vou passar alguns textos da Bíblia para você entender isso. Então, as pessoas ficam atônitas. Como é que Deus toma uma providência tão drástica dessa com alguém que estava de boa intenção justamente para defender a arca para que ela não caísse? Na verdade, as pessoas que assim perguntam, elas não têm um conhecimento bíblico completo. Talvez analisou apenas alguns textos da Bíblia. Se você conhecer apenas alguns textos da Bíblia e não estudá-la profundamente para compreender aquele assunto que está estudando, é muito perigoso, porque você está sem saber o contexto, Quando se elimina um texto fora do seu contexto, então, claro, traz diversas interpretações erradas. Por isso que todo texto ele tem um contexto no qual está inserido, e é preciso que analise todo esse contexto, o contexto histórico, o contexto doutrinário, o contexto do antes e do depois da inscrição do versículo, enfim, uma porção de coisas que precisa ser analisado para que se tire uma conclusão mais correta daquilo que se está estudando. Vamos em frente. Veja aqui esse texto, lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 7, diz: a ira do Senhor acendeu-se
contra Uzá por o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Bem, isso traz para algumas pessoas leigas e que não têm um conhecimento bíblico mais profundo ou que não fez um teologia, algumas dúvidas e já vi até pessoas na internet, mesmo que eu muita internet, achando que Deus não é justo e não foi justo nesse ato, quando uma pessoa com boa intenção para não deixar a arca cair no chão, então essa pessoa vai defender a arca e quando coloca a mão morre imediatamente. Para você entender isso, você não deve ficar apenas com essa leitura, né, de 2 Samuel, capítulo 6. Se você ler somente isso, você não vai compreender o porquê dessa morte de Uzá. Você precisa ler outros textos, e eu vou passar os textos, eu vou ser bastante rápido, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas também não vou lhe dar o peixe, eu vou dar o anzol para você pescar, mas não vou dar o peixe, certo? Então, vou lhe dizer, para você entender isso, você precisa ler outros textos da Bíblia. Eu vou passar esses textos para que você leia. Eu não vou usar todos esses textos aqui em tela, porque se eu fizer isso, vai ficar um vídeo muito longo que pesa demais e talvez muitas pessoas também não tenham coragem de assistir, porque hoje em dia as pessoas estão muito rápidas, né? Eles querem coisa rápida. Então vamos aqui a alguns textos que, se você ler, você vai compreender. Para você compreender sobre a morte de Uzá e sobre o porquê de Uzá ter tocado na arca e ter morrido imediatamente, você precisa ler também 1 Samuel, capítulos 4 a 8. São capítulo 4, 5, 6, 7, 8 de 1 Samuel, certo? Quando ali há um episódio de luta de Israel contra os filisteus, e os filisteus vencem os israelitas e levam a arca do Senhor para eles. Bem, para você compreender tudo, você precisa ler esses textos. Não tem como você isolar aquela parte lá e compreender completamente, e é por isso que muitas pessoas, inclusive ateus, né? Essas pessoas dizem que Deus foi injusto com Uzá. Em Deus não há injustiça alguma. Se há um atributo veemente em Deus, é o atributo de justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Então, se você ler tudo isso aí, você vai compreender melhor. Mas vamos para outro texto. Você precisa ler também Deuteronômio, capítulo 10, versos 8, né? Aonde mostra sobre a questão da arca e como ela devia ser conduzida, certo? Então, para nós passarmos para você de uma forma mais completa, nós precisamos lhe dar algumas informações. Quem era Uzá? Uzá era a descendência de Abinadab e, consequentemente, ele conhecia como deveria ser conduzida a arca. Aí você pode dizer, tudo bem, ele poderia ele deveria entender que não poderia colocar a mão na arca, mas ele ia deixar a arca cair? Calma, vamos com calma. Quando você lê Deuteronômio, principalmente nos versículos e nos capítulos e versículos que falam sobre a construção da arca e sobre a forma de conduzir, você vai ver que foi determinado por Deus que somente os levitas poderiam transportar a arca e não poderiam transportar a não ser no ombro. Já tinha os varais para que ninguém tocasse a arca e os levitas tinham que estarem purificados, consagrados, e a arca deveria ser conduzida em ombros de levitas. Não podia de forma nenhuma ser conduzido por outras pessoas e não poderia ser conduzida por animais, em transportes puxados por animais.
Aí agora está a ligeira explicação porque Uzá, ele foi morto imediatamente quando colocou a mão na arca. O erro não estava em ele tentar defender a arca. A intenção dele foi boa, não há dúvida alguma, pelo que se vê, pelo texto. Porém, o que é que estava errado? Estava errada a forma de conduzir a arca. A arca não poderia ser conduzida em lombos de animais, não poderia ser conduzida em carros puxados por animais, mas deveria ser conduzida apenas por levitas, ungidos e consagrados, e com essa arca sobre os ombros dos levitas, aonde eles não tocavam na arca, pegavam apenas nos varais que tinham nas laterais da arca, para que não tocasse na arca, e assim conduziriam a arca para onde quer que seja. Deus é muito zeloso pelos preceitos dele. Aí, com a morte de Uzá, Deus apenas fez aí vamos dizer assim, a morte dele foi pedagógica, apenas para que os judeus lembrassem da lei e percebessem como seria a verdadeira forma de conduzir a arca, e a forma que estava sendo conduzida estava totalmente errada. Deus, ele nunca volta atrás nas coisas que ele determina, certo? Então ele determinou que a arca fosse construída, deu todos os parâmetros como ela devia ser construída lá, de Deuteronômio, e ele também deu todos os parâmetros como a arca devia ser conduzida. E daquela forma que estava sendo conduzida ali, aquela arca estava conduzida de forma errada, em lombos, não em lombos de animais, mas num carro de bois puxado por animais, por bois. Então, quando os bois tropeçaram, que a arca pendeu para cair, Uzá, com muita boa intenção, foi lá, tocou na arca e foi imediatamente fulminado. Isso já tinha sido previsto por Deus e ninguém poderia tocar na arca. Por isso havia os varais laterais para que se colocasse a arca nos ombros dos levitas para ser essa arca conduzida para qualquer lugar. Mas alguém ainda diz, mas pastor, uma pessoa já me questionou isso, pastor, mas essa arca foi tomada pelos filisteus, os filisteus conduziram de qualquer forma para a região deles, manteram essa arca durante bastante tempo com eles, e agora, então, porque eles nunca foram fulminados por isso tal, e só Uzá foi fulminado. Bem, vamos com calma. Os filisteus, eles não tinham conhecimento de como devia ser conduzida a arca. Deus, ele não culpa alguém pela sua ignorância, certo? A ignorância, os tempos da ignorância, está muito claro isso na Bíblia, Deus, na verdade, perdoa. E os filisteus fizeram isso, mas não se deram bem com essa arca. Se você for ler direitinho na Bíblia, começaram a aparecer tumores de todas as formas, lá na região onde a arca estava, e os filisteus tiveram que devolver essa arca para Jerusalém. Então, eu quero dar um conselho a você que é estudioso da Bíblia. Nunca leia incompletamente. Faça uma leitura bem rebuscada da palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todas as questões, e em canto nenhum ela é contraditória. Então, os judeus colocaram a arca em transportes, os judeus fizeram muita coisa, mas também receberam o devido castigo. Se você for ler a respeito desse assunto, com certeza você vai ver isso. Foi tão grande o castigo que eles receberam por causa disso, que eles não conseguiram ficar ou manter com eles a arca, e a devolveram lá para os israelitas. Agora, no caso de Uzá, como era de descendência dos levitas, ou seja, de Abinadab, então Uzá não poderia desconhecer isso e permitir que a arca fosse conduzida
num carro de bois e não em ombros de levitas, foi realmente o maior problema, e por isso ele morreu imediatamente ao tocar na arca, ali mesmo ao lado da arca. Bem, essa é a razão por que ele foi fulminado. É radicalismo de Deus? Não, não é radicalismo. Deus apenas manteve a informação que tinha dado, já tinha pré-ordenado aos israelitas como deveria ser feita a arca, ser elaborada e como deveria ser conduzida essa arca. Então, o objetivo de Deus foi estritamente pedagógico. Se salvou ou não, eu não posso julgar, e nem a Bíblia traz contexto suficiente para isso. Isso aí é com Deus, porque nós não sabemos tudo, nem a Bíblia explica tudo, né? Ela explica aquilo que é necessário apenas. Então, salvou-se, morreu ali, foi punido, mas teve salvação? Eu não tenho elementos para dizer a você que sim ou que não, certo? Mas isso aí, claro, nós temos que deixar com Deus. Mas o motivo é esse: a forma que a arca estava sendo conduzida estava errada, e com certeza e os demais que estavam conduzindo aquela arca sabiam disso, porque a descendência deles tinha conhecimento, e eles também tinham, é claro, de como conduzir a arca, e assim não o. Então, acredito que respondi a sua pergunta. Não vou me aprofundar mais, senão o vídeo fica muito comprido, mas aconselho ler os textos que eu coloquei aí em tela, e com certeza Deus fará com que você compreenda tudo isso. Então, para concluir, está aí, né, a arca do Senhor, e essa foi a resposta, é a resposta que eu trago para as pessoas que indagam e às vezes até criticam, né, a justiça de Deus por causa desse episódio que aconteceu com Uzá. Ele não podia, de forma alguma, ter conduzido juntamente com aquelas pessoas a arca da forma que conduziu. O problema dele não foi apenas tocar na arca, ou a boa intenção de não deixar a arca cair. Isso aí é louvável. Porém, a forma de conduzir a arca estava totalmente errada, e Deus quis ensinar aos israelitas que não deve transgredir aquilo que ele já predeterminou. Deus abençoe a todos. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar no canal e pode perguntar, e nós estaremos aqui dispostos a responder. Grande abraço, não se esqueça, inscreva-se nesse canal, que tem muita informação boa para você. Até a próxima.